alguns cristãos estão deixando o cristianismo para a religião do judaísmo, né? Alguns vídeos, se você pesquisar na internet, você vai encontrar isso. Eu assisti uns 2 vídeos onde eu vi, era uma moça que estava sendo entrevistada, ela era católica e teve contato com o judaísmo e começou a estudar e até se descobrir que realmente a verdadeira religião era o judaísmo. Na outra, uma mulher que se dizia cristã, protestante, né, crente, ela se deparou com algumas questões do judaísmo e aquilo fez com que ela ficasse um pouco confusa e ela fez alguns testes com Deus e o resultado desses testes foi que ela descobriu que o judaísmo era realmente a religião verdadeira e aí ela mudou também para o judaísmo. Eu vou começar por esse último. Achei muito interessante o da mulher. Ela disse que viu um vídeo, alguém dizia que adorar Jesus era um pecado gravíssimo, porque Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus. E aquilo deixou ela confusa, ela abriu a Bíblia e assim que ela abriu a Bíblia dela abriu exatamente num texto falando sobre idolatria, né? Sobre idolatrar ídolos falsos. Aquilo deixou ela desconcertada, ela foi para o trabalho, e aí lá no trabalho tinha uma Bíblia também, e ela falou só em pensamento para Deus e disse, Deus, se realmente é verdade isso, me mostra nessa Bíblia aqui também. E ela abriu a Bíblia de olho fechado e abriu exatamente no mesmo texto, né? No mesmo texto. Ela fez o teste pela 3ª vez, chegou em casa, tinha uma Bíblia que normalmente ela não usava, e aí ela foi abrir a Bíblia, fez um teste novamente, né? Ela dizia até que o teste ela fez mentalmente, né? Ela falou, ela fez esse teste só na mente, falava com Deus só na mente, dizendo, Deus, se você está querendo me mostrar alguma coisa, se você está querendo me mostrar a verdade, faça com que eu abra a Bíblia no mesmo versículo novamente. Eu vou abrir outra Bíblia. E pela 3ª vez se confirmou. É no mínimo interessante, né? Essa questão da moça ter feito essas provas com Deus na sua mente. Eu não vou dizer que é incomum essa questão de fazer provas mentalmente. Eu já ouvi, sim, alguns cristãos até fazerem esse tipo de prova, né? Eles dizem, se eu fizer apenas com a minha mente, Satanás ou o meu inimigo ele não vai ouvir. E uma prova de que realmente foi Deus é que se cumpre, né? Aquela mulher no final do vídeo ela até fala, olha, faça a prova com Deus. Se você tem dúvidas a respeito de qual que é a religião verdadeira, faça provas com Deus. Realmente não tem muito que nós possamos dizer, né? Aquela mulher ela teve uma experiência bem única, né? Uma experiência bem singular, e eu tenho certeza que nenhuma palavra que eu possa dizer vai convencê-la. Ela teve uma experiência real, né? Segundo ela abriu a Bíblia 3 vezes no mesmo texto, no mesmo versículo, e tudo isso fazendo prova com Deus, né? Sem verbalizar. Ela simplesmente pensava em sua mente e dizia, Deus, se o judaísmo é que é uma religião verdadeira mesmo, não posso adorar Jesus Cristo, e sim somente a Ti, o Deus Elohim. Então ela fez testes e funcionou. Ela até sugere que outras pessoas façam o mesmo, né? O que acontece é que eu, sinceramente, não preciso ir muito longe para dizer que esses tipos de testes são muito falhos, né? Então significa que agora, ao invés de nós pregarmos o Evangelho, ao invés de nós meditarmos na Palavra de Deus, ao invés de nós irmos à Escritura com o coração aberto para o Espírito Santo nos revelar a sua verdade, ao invés de nós fazermos isso, ao invés de nós olharmos para a história, a história do cristianismo ou a história do judaísmo, ao invés de nós olharmos com esse senso crítico, obviamente, eu repito, com a ajuda do Espírito Santo, ao invés de nós fazermos isso, o conselho da moça é simplesmente que agora todos façam provas com Deus, né? Que todo mundo agora faça prova com Deus. E, sinceramente, o que essa mulher acabou de fazer, ela criou um método totalmente novo, né? E, ao meu ver, esse método dela precisa ser altamente eficaz. Se qualquer pessoa no mundo fizer o mesmo método que ela, segundo ela, Deus vai revelar para a pessoa que o judaísmo é a religião correta. E a A verdade é que será mesmo que se todas as pessoas fizerem o mesmo método,
o resultado será igual? Será se eu, com meu coração extremamente sincero e aberto, né, para Deus, se eu começar a fazer algumas provas com Deus, mentalmente, né, sem dizer, verbalizar, dizer, Deus, se o judaísmo é a religião certa, que aconteça determinada coisa, será se eu terei o mesmo resultado que aquela mulher? Eu não estou desprezando a experiência que ela teve, a minha intenção não é essa, mas veja que é muito pouco provável que, se as pessoas fizerem a mesma metodologia que aquela mulher fez, para saber a verdade entre o judaísmo e o cristianismo, é muito pouco provável que o resultado se manterá consistente. E algumas pessoas nesse teste vão dizer assim, olha, eu fiz o mesmo teste que você e não recebi resposta. Então o cristianismo é a verdadeira religião. Ou outros vão dizer assim, também não tive resposta. Então o catolicismo, que é a minha religião, é que é a verdadeira religião. Aí o testemunho de Jeová ele vai dizer assim, olha, eu também fiz o mesmo teste. Recebi resposta ou não recebi resposta. Então eu vou continuar na minha religião. E o que essa mulher poderia dizer, essa ex-cristã, né, que agora é judaizante, o que ela vai poder dizer? Ela vai dar desculpa de que talvez a pessoa não foi sincera o suficiente? É muito complicado isso, não é verdade? A verdade é que Deus ele nos deu uma mente inteligente. Deus ele nos deu um senso lógico. É verdade que a lógica humana nem sempre compreende todas as coisas de Deus. É verdade que, na maioria das vezes, o nosso coração ele é enganoso. Ele nos leva para conclusões altamente falhas. Isso é totalmente verdade. Mas isso não quer dizer que nós devemos desprezar aquilo que nós temos certeza que Deus nos deu. Como, por exemplo, ele nos deu uma mente lógica, ele nos deu uma compreensão da sua palavra, ele nos deu a sua própria palavra, ele nos deu os seus escritos. E Deus ele escreveu a história. E Deus ele inclusive ele manifestou através de experiências que nós podemos ter certeza que essas experiências foram verdadeiras. Como? Está escrito na sua palavra. Então eu tenho plena convicção de todas as experiências que estão relatadas na Bíblia, elas são verdadeiras. Mais verdadeira do que as minhas próprias experiências. Então, se por acaso, em algum momento, eu passar por uma fé vacilante, se em algum momento a minha mente questionar se eu tenho ou não a verdadeira fé, uma verdadeira religião, nesse momento, se eu pedir para Deus uma experiência, eu posso fazer isso, é claro que posso. Eu posso pedir para Deus, Deus me dê uma experiência que comprove que eu estou no caminho correto. Isso é válido? Eu acredito que sim, é válido. Mas como você sabe que a experiência que você vai ter, ela é uma experiência verdadeira? A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Depois que eu recebo essa experiência, como é que eu sei que essa experiência ela é verdadeira? Veja, eu não estou desprezando as experiências. A Bíblia é um livro repleto de experiências. Mas entre as minhas experiências pessoais que eu possuo e as experiências que estão relatadas no livro bíblico, na Bíblia, as experiências bíblicas têm um grau, uma autoridade muito maior do que as minhas próprias experiências. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho uma experiência com Deus, que Deus se revela através de sonho, através de qualquer coisa que seja, eu preciso sempre comparar essa minha experiência com o que a Bíblia fala. Por quê? Porque se o que eu estiver pensando, se o que eu estiver concluindo não estiver de acordo com a palavra, então a minha experiência ela é falha. Então, provavelmente, o que aconteceu comigo é desprezível. Pode muito bem ter sido fruto do inimigo. Pode muito bem ter sido fruto do meu próprio coração, que é enganoso. Então, fica evidente que o debruçar sobre o escrito bíblico, o debruçar sobre a palavra de Deus, é a regra máxima para toda e qualquer circunstância. Fica evidente que eu não posso depositar a minha confiança simplesmente na minha vida, naquilo que eu vivi, nas minhas próprias experiências, nos meus pensamentos, no meu coração, no que eu acho. Nada disso realmente importa se isso não estiver alinhado com a Bíblia.
Veja, se a minha experiência, se a minha vida, se os meus ideais, se os meus pensamentos eles estiverem alinhados com a Bíblia, nesse caso, eu posso continuar nestes ideais, nessas experiências. Caso contrário, se elas não estiverem alinhadas com a Bíblia, então eu devo me alinhar exatamente com a Bíblia. O outro caso foi um caso de uma moça que era católica, que tinha uma devoção profunda a respeito da sua fé católica. Ela pensava em ser freira, ela pensava em viver devotamente para Cristo, ela pensava de forma extremamente profunda, viver de forma devota para Cristo na fé que ela possuía no catolicismo. E aí, óbvio, ela se deparou com um contexto judaico, ela se deparou com um contexto judaizante, e daí ela começou a ter confusões, ela começou a perceber que na Igreja Católica não era tudo aquilo que ela realmente imaginava, ela começou a encontrar inconsistências, e ela acabou cedendo e percebendo que o catolicismo não era tudo aquilo que ela imaginava. E quem vê a entrevista da moça não pode nem acusá-la de que ela não foi sincera. Você vê que ela realmente foi sincera. Ela sempre foi uma mulher, uma moça devota. Ela era sincera em tudo que ela fazia lá no seu catolicismo. Até que, de repente, ela passou por esse fenômeno e ela se descobriu que o judaísmo era, de fato, a religião verdadeira no ponto de vista dela. Então, é uma experiência que eu diria até mais interessante do que a outra, que simplesmente fez provas com Deus mentais, né? Ela fez provas e se achou nessas provas que o judaísmo é a religião verdadeira. Embora as duas migraram para a mesma religião, o contexto em que isso aconteceu foi totalmente diferente. E agora, o que nós precisamos entender nesse segundo caso, da moça que era católica e agora se tornou judaica, é que, na verdade, o que ela deveria fazer era a mesma coisa que a primeira. Na verdade, entre essas dúvidas e questionamentos que ela possuía, a pergunta que ela sempre deveria ter em mente é: isto é o que a palavra de Deus diz? Se em algum momento ela entendeu que Jesus não é Deus, sim, mas isso está alinhado com o que a palavra de Deus diz? Se em algum momento ela diz, não, que não posso adorar a Cristo, somente posso adorar a Deus, o Pai, né, que é o Deus Elohim, isso está alinhado com a Bíblia. Veja que ambas as mulheres, elas saíram de um estado aparentemente de adoração a Jesus Cristo, o Messias prometido, o Messias que está relatado em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Elas ambas desistiram ou abandonaram a fé em Cristo Jesus para crer em uma fé que nega totalmente Cristo. Uma fé que nega inteiramente a divindade de Cristo, nega inteiramente a messianidade de Cristo, que ele seria o Messias. E, neste caso, vejamos que ambas as mulheres que abandonaram o cristianismo, ambas elas têm esse direito, elas têm essa possibilidade. Da mesma forma que alguém que não é cristão, em algum momento ele pode aderir ao cristianismo, ao mesmo tempo, cristãos podem abandonar o cristianismo. E todos os dias isso acontece. A verdade é que, na maioria das vezes, as pessoas abandonam o cristianismo para o mundanismo, abandonam o cristianismo por coisas menores. Eles não vão para outras religiões, eles simplesmente abandonam. Neste caso em especial que a gente está comentando, é um caso em que as pessoas saíram do cristianismo para outra religião. Isso não é de se admirar. Isso não deveria ser um caso em que nos causa espanto. Essas pessoas, elas estavam no seu direito. Essas moças, essas mulheres, elas estavam no seu direito de migrar de religião. Mas o caso é que eu gostaria de atentar simplesmente para o que essa mudança de religião de fato expressa. Talvez, eu espero que elas tenham plena convicção do que essa mudança representa na vida delas. Eu espero que elas tenham realmente plena convicção disso, porque permita descrever o que
realmente quer dizer essa mudança de religião. Essa mudança de religião, essas ambas mulheres que antes eram cristãs e agora elas são judaicas, são da comunidade judaica, da religião judaizante, essa mudança, em palavras muito vivas e muito claras, significam que eu nego Jesus Cristo como Salvador do mundo. Eu, que antes acreditava, pelo menos em parte ou de alguma forma, em Cristo Jesus como Deus, como participante, como parte da Trindade Santa, como Messias enviado pelo próprio Deus, o Pai, para redimir toda a humanidade, aquele que é Deus, se fez homem em carne, morreu no lugar de todos os homens, este não é Deus. Jesus Cristo pode ter sido um homem qualquer, mas ele não é Deus. É exatamente isso que a mudança de religião, em palavras muito vivas, quer dizer. E óbvio que isso serviria para qualquer outro, que não só muda de religião, mas também que abandonam a fé. Eles estão dizendo de forma muito expressa, mesmo que não percebam. Cristo não é Deus. Cristo, ele não é aquele que ele diz ser. A Bíblia não declara que Cristo é quem ele diz que é. Ou seja, essa mudança de religião significa negar a Cristo como Deus, como Messias. Também significa negar a própria Escritura, a própria palavra. E é óbvio que os judaizantes, eles ficam só com a primeira parte. E isso vale até para a fé judaizante, porque a fé judaizante, ela crê no Antigo Testamento. Ela crê nos escritos do Antigo Testamento. Mas elas rejeitam o Novo Testamento. Isso por quê? Isso porque eles estão também rejeitando ao próprio Deus. Veja, se da mesma forma que um judaizante pode acusar um cristão de que ele é um idólatra, por estar venerando, adorando a Cristo como Messias e como o próprio Deus, um cristão também pode acusar um judaizante de que um judaizante, eles também são idólatras. Idólatras no ponto em que eles rejeitam ao Deus verdadeiro, que se manifestou no Antigo Testamento por várias profecias, vários mistérios, mas que nos últimos tempos se manifestou na pessoa do seu próprio Filho, Jesus Cristo, homem e Deus. Então veja, nós poderíamos trocar farpas aqui, nós poderíamos trocar argumentos aqui. Veja, os argumentos são o mesmo. Veja, da mesma forma que um judaizante, ele critica um cristão por ser idólatra, na verdade, este argumento é o mesmo de um cristão para um judaizante. Porque um cristão, se o cristão estiver com a palavra, a verdadeira palavra, e se o que o cristão acredita é a verdade, então o judaizante, ele sim é o idólatra. Por quê? Porque eles acreditam apenas em uma parte de Deus. E você não pode ficar apenas com uma parte de Deus. Ou você tem a Deus por completo, ou você não tem a Deus inteiramente. Deus não é aquele que você pode possuir apenas uma parte. Ele precisa ser adorado de forma que ele mesmo se manifesta. É como que um homem que vai se casar com uma mulher. Ele, ao se casar com essa mulher, ele não casa apenas com uma parte daquela mulher. Seria um insulto, seria uma vergonha. Aquele homem diz assim, olha, eu casei com você, mas eu quero apenas ter relações sexuais com você. Eu não quero saber de nada mais, é só isso que eu quero. A única coisa que eu quero de você é só a sua parte sexual. Eu não quero nada mais do que isso. Isso é um insulto, isso é uma vergonha. Isso é terrível que um homem poderia dizer para uma mulher. Exatamente é essa a relação dos judeus com Deus. Deus se revelou para eles, Deus foi o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus veio produzindo, através da história, obras lindas no território de Israel, com o povo de Israel, para que no final o povo de Israel simplesmente rejeite o que ainda estava por vir. Cristo, o Messias, o Deus verdadeiro, vindo em própria carne,
Eles negaram ao próprio Deus. Então veja, você tem o direito. Alguém que deseja mudar do cristianismo para o judaísmo tem esse direito. Eu não estou aqui para discriminá-lo, eu não estou aqui para dizer que você não deveria fazer. Você tem esse direito. Você pode seguir a religião que você quiser. Mas saiba o que isso realmente significa. Saiba exatamente o que isso significa. Significa que você nega. Se o que eu estou dizendo é a verdade, e você não precisa aqui questionar o que eu estou dizendo, compare com a Bíblia. Veja se o que eu estou falando é a verdade. Você deve analisar a palavra, porque no final, quando nós seremos julgados por Deus, nós seremos julgados mediante a palavra. Eu serei julgado mediante a palavra. Se o que eu estou falando é verdade, ou se o que você acredita é a verdade. Mas não vamos ficar por essa questão de experiências. Ah, foi uma experiência. Ah, porque eu achei inconsistência na minha igreja. Analise. Compare com a Bíblia. Porque às vezes a sua igreja realmente ela é inconsistente com a palavra. E quando ela for inconsistente com a palavra, fique com a palavra. Apenas com a palavra. E aqueles que buscarem e aqueles que o Espírito Santo lhes revelar, encontrarão a verdade.